Dia, boa tarde, boa noite. Está subindo daqui a pouco no nosso canal do YouTube, O Atlético, um dos podcasts dedicados às atleticanas. Estavam reclamando outro dia, me mandaram uma mensagem que só tinha homem aqui falando bem do Petralha, elogiando não sei o quê, e a gente fez uma série As Atleticanas, para trazer as mulheres atleticanas que fazem a diferença não só na arquibancada como torcedoras, mas nas suas vidas profissionais, no seu trabalho, né, nas suas empresas, nos seus negócios, nas suas atividades sociais, né, e filantrópicas, que faz um trabalho que promove a diferença na vida das pessoas. A primeira que teve aqui foi a ex-governadora Cida Borghetti, a primeira mulher a governar o Paraná, uma atleticana de família, né, tinham 13 irmãos, se eu não me engano, a Cida, todos viraram os atleticanos, mas ela reclamou que os cunhados não eram, mas tudo bem, cunhado a gente não escolhe. E a segunda torcedora atleticana, que tem uma bela história para contar, tanto dentro como fora de campo, é a nossa Joyci, nossa desembargadora Joyci. Muito obrigado pelo convite. Conseguimos tirar ela um pouquinho do Tribunal de Justiça, trazê-la para cá, para conversar um pouco com a gente sobre o Atlético, sobre projetos sociais, sobre a sua vida como desembargadora, mas também como atleticana, e sobre o futuro, sobre 2025, que a gente espera que as coisas corram bem. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que a sua vida profissional é uma vida bastante atribulada. Para nós é um privilégio poder contá-la com a tua presença aqui e poder conversar sobre sobre o Atlético, sobre o time. Agora, a primeira pergunta que a gente vai de atleticano para atleticana, você me conta um pouco como é que você virou atleticano. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e a gente sempre se sente mais aquecida quando a gente vê a vermelho e preto. Com certeza. Hoje eu sou viúva, mas eu fui casada com um atleticano daqueles bem porreta, assim, daqueles assim bem vorazes, que vestia a camisa, que ia no jogo e que nasceu praticamente do lado do Atlético, nasceu e se criou ali, que foi ali na Petit Carneiro, vizinho nas costas do Atlético. E a família inteira é atleticana, né? Tanto a irmã dele, a mãe, todo mundo era atleticano. E quando eu casei, eu vim de Londrina, eu vim para cá e eu era lá, torcia pelo Londrina Country Club, né? E aqui, aliás, Londrina Futebol Clube. E aqui fui me apaixonando pelo Atlético e o Camargo dizia assim para nós, olha, não adianta, que todo mundo veste vermelho e preto. Eles ficaram, me lembro que eu era recém-casada, ficou toda a turminha dele cantando o hino do Atlético uma noite inteira. Aí ele dizia assim, já fez lavagem cerebral? Então era tudo uma brincadeira e eles não abandonavam a ideia de que o time tinha que ser o melhor e aquilo que o Atlético faz de melhor, que é a torcida. A torcida do Atlético é uma torcida convidativa mesmo, ela nos emociona. E foi assim que começou e passei a admirar e a gostar do Atlético. E tem uma situação bem interessante, que quando tinha Atletiba, sim, ia o tio que era coxa, o tio dele, os dois iam juntos até o jogo, se fosse lá no Curitiba, ou se fosse na Arena, os dois se separavam, cada um ia para um canto e se encontravam no final. Isso foi até a morte dele. E o tio também já faleceu. Os dois eram amigos, mas na hora de futebol não discutiam e cada um ia para um canto, mas iam juntos para o mesmo jogo. Eu tenho uma assim, eu trabalhei um pouco na época eu fui o diretor do Ministério do Esportes, quando o Rafael Greca era ministro. E a gente batalhava muito para que se tivesse um pouco mais de civilidade dentro de campo. Eu tenho um monte de amigo coxa branca. E gostaria muito de, como se fosse na Europa, lá que senta aqui um coxa, senta um atleticano, vão assistir um Atletiba, um marca o gol, o outro cumprimenta pelo gol, o outro marca, comemora e ninguém briga. O que me dói muito no coração é a gente ter que ter uma delegacia para atender crimes dentro do estádio, uma delegacia para atender violência fora do estádio, briga, essas coisas. Isso para mim, a experiência do seu esposo com o tio indo para o estádio juntos, eu tive com meus amigos. A gente era assim, a gente chegava, pegava o ônibus, eu morava ali no Jardim Social Bacaxiri, pegava o Hugo Lang,
Gulang parava na porta do Couto Pereira, a gente descia todo mundo, os coxa e os atleticanos, tchau, 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 vocês iam ver depois do jogo. Ia para cada um, voltava e não tinha problema. Hoje em dia a coisa ficou um pouco mais essa violência, né? Então eu realmente fico um pouco triste quando essas coisas acontecem e gostaria que você, torcedora do atleticano, que está vendo isso aqui, veja o depoimento da Juicy, da desembargadora Juicy, e vamos, quem sabe, a partir de 2025, 2026, ter um pouco mais de civilidade dentro de campo que o futebol merece. Mas você tem algum time, algum jogador do Atlético que tem a minha memória assim de ter assistido e falou assim, não, esse cara jogava bem? Alex. Ah, o Alex? E esse a gente, né, sempre foi, era aquela, né, paixão. Depois vieram outros, né, e você vai aprendendo a gostar mais ainda. E é engraçado porque nem sempre você conhece futebol como os homens conhecem, né? Mas você vibra. Eu lembro que eu vinha no jogo de futebol com a minha filha, isso já há algum tempo atrás, e na hora que estava prestes a dar o gol, e era aquele sofrimento, aquela coisa era toda, eu sempre vinha de top por baixo da camiseta do Atlético. Mas não tive dúvida. Quando saiu aquele gol, e que daí era a nossa vitória, não tive dúvida. Peguei a camisa, arranquei. Ela dizia, mãe, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai se despencar. Porque eu já estava naquele alambrado ali, de pendurada pro lado de lá. Não, é bacana, né? São coisas que você não esquece. E ela dizia assim, mãe, você não fala palavrão, mas aqui tudo pode. Eu levei os meus desde pequeno no jogo, sobrinhos todos, eu fazia como você falou, uma lavagem cerebral. Os amigos somalicos cantaram hino a noite inteira para introduzir a londrinense na paixão pelo rubro-negro. Eu pegava os sobrinhos e pegava assim, vou levar as crianças no jogo hoje, né? Catava todo mundo e voltava todo mundo para casa uniformizado, com a camisa, bandeirinha, pacotinho de pipoca, tudo. E graças a Deus eu levei todos, conseguia fazer todos os sobrinhos se virarem atleticanos ao longo disso. Eu tenho um grande amigo, que é o desembargador Luciano Carrasco. Esse atleticano da GEM. Uhum. Quando ele saía do hospital, com os nenê, ele teve primeiro gêmeo, teve primeiro o João Pedro e depois teve gêmeos. No primeiro filho, ele com a mulher, que é juíza e desembargadora também, ele, operado e tudo, ele passava na frente do Atlético e dizia assim, esta é a primeira casa, agora nós vamos para a segunda casa. Que bacana isso, né? Eu tenho um monte de amigos também que, mesmo morando fora de Curitiba, ou pediam coisas do Atlético para os filhos que recém-nascidos, ou a gente mandava um tip-top, né, que chama tip-top, né, aqueles negocinhos com a camisa do Atlético para tirar as tais fotos de infância para eles levarem para frente. Os três filhos meus tiveram roupa do Atlético e as duas netas também. A minha neta uma delas já levou. O outro pai é coxa branca, mas eu tô amaciando assim de leve. Levei outro dia um copo para ele levei uma bola vermelha e preta sem o símbolo do Atlético para não arranjar encrenca com o pai dele, porque, né, já viu, né? Não, a única diferença é que meu genro, ainda bem que não é coxa, ele é paranista. Então, paranista. Tá tudo bem. Então eu digo assim para ele, não se preocupe, você logo se converte. Sim, o Luiz Fernando Pereira, você pode falar assim, olha, o Luiz Fernando Pereira, presidente da ordem, era paranista de nascença e virou atleticano de coração acompanhando o clube ao longo desse período como advogado do próprio Atlético, que foi. Mas futebol é muito mais que tem coisas em campo. Com certeza. Né? Futebol um exemplo para nós é o seguinte, futebol, a arena hoje é como se diz o nome, uma arena multiuso, né? Serve para futebol, serve para show, serve para Smart City e serve para casamento, não é verdade? Sim. Então eu vou te contar uma história que me emociona muito. Meu marido ficou muitos anos doente, né? E o que ele mais sentia era não poder vir no campo. Porque ele ficou os últimos anos sem poder sair, né? Então ficava mais em casa e tudo mais. Mas assistia tudo, mas vibrava. E ele tinha mania de escutar pelo radinho. Então, radinho e a televisão na frente. E ele dizia assim para mim, que eu já desde 2003, eu celebro os casamentos coletivos no programa Justiça no Bairro. E ele dizia assim para mim, Maria, que ele me chamava de Maria, por que você não faz um casamento lá na Baixada? Naquela época só tinha Baixada. Uhum. Aí eu dizia assim, pois é, mas não dá. Eu nunca tinha resposta para ele, porque eu não sabia como fazer. Certo.
Aí ele faleceu em 2012, e daí surgiu a Arena e tudo mais. E um dia eu peguei e disse, pois eu vou fazer o casamento coletivo na Arena. Aí a primeira pessoa que eu procurei foi o Petralha. Marquei hora com ele e tudo, e cheguei para o Petralha e disse se eu podia celebrar o casamento coletivo aqui. Se ele me autorizava, se deixava. Ele disse sim, porque é um projeto social e a casa estava aberta para isso. Né? Eu disse, então tá bom, vai dar trabalho. Ele disse, não, tudo isso se ajeita. Aí eu fui atrás do meu maior parceiro. E aí que vem uma história bem divertida, porque o meu maior parceiro é paranista, que é o Darcy Piana, que Sim. hoje é vice-governador e presidente da FEComércio. Sim. Eu cheguei para o Piana e disse, Piana, eu quero fazer um casamento diferente, um casamento coletivo. Não vai ser na tenda, não vai ser na Rua da Cidadania, mas vai ser num estádio, assim, bem grande. Aí eu disse, aonde? Eu disse, na Arena. Aí ele deu risada, ele disse assim, não é possível que você vai levar um paranista para a Arena. Eu disse, vou levar um paranista, vou levar um coxa, vou levar um londrinense, vou levar um todos, cremense, vascaíno, santista, palmeirense, tudo. Porque lá é uma casa de amor também, é a casa nossa no Paraná. Nós temos, né? Já consegui autorização do Petralha e tudo mais. Aí ele disse, então tá. Olha, não foi fácil. Desenhar toda a estrutura. Então, cada parte fez um pedaço. O Atlético fez o seu pedaço e é o pedaço da organização, dessa estruturação aqui dentro. Muita gente pensa assim, é fácil fazer aqui dentro. Você tem que lidar com segurança, porque as pessoas que vão entrar na Arena, elas têm que saber que elas têm que ter segurança. Então, tudo isso é acionado um circuito muito grande de pessoas, de segurança e tudo mais. Fora a segurança que nós trazemos através da prefeitura, através do próprio exército, que nos ajuda a manter a ordem ali. E foi feito isso em 2015, foi a primeira edição. A primeira edição contou com quantos casais? Quase 900. 900. Hoje, nós estamos com quantos, depois de quase 10 anos? O último foi 2.000. 2.000? Que foi a quarta edição. 2.000 casais? 2.000 casais. E agora nós teremos dia 18, que nós estamos, por isso que a minha vida está agitada, porque o casamento coletivo dessa vez tem uma situação diferente. Como nós vamos fazer na Semana S da Confederação Nacional do Comércio, nós vamos fazer o Justiça no Bairro e o casamento coletivo, que nós completamos 22 anos. Na realidade, o casamento coletivo de 2 em 2 anos na Arena é para comemorar em março o aniversário de Curitiba, aniversário do Atlético e o aniversário do Justiça no Bairro, que é na mesma semana. Não deu por causa da agenda de jogos e tudo mais. E acabou ficando para 18 Mas maio é o mês, mês das noivas, então, tá tudo resolvido. Então nós vamos comemorar do mesmo jeito. E quantos serão? Quantos casais mesmo? Ainda não sabemos. Por quê? Eu estou fazendo até agora uma divulgação e eu tenho viajado desde final de janeiro, fevereiro inteiro e março, de norte a sul, de leste a oeste, pelo Paraná, falando com as associações de municípios para convidar cada município que traga o seu casal representante ou os seus casais representantes para unir os 399 municípios na Arena, para mostrar uma família paranaense unida no amor, na conscientização, no respeito e na solidariedade, que é a nossa tônica. Reforçar isso. Aonde? No sonho. Porque todos aqui no Paraná têm um sonho de casar no Atlético. Quando começou essa divulgação do Atlético lá atrás, que deu uma série de trabalhos e tudo. E hoje as pessoas perguntam, ligam para nós direto ali no Justiça no Bairro, quando vai ter casamento no Atlético? Porque eu só caso se for no Atlético. Muitas vezes eu ainda brinco assim, pergunto assim, mas que time que você torce? Não é o Atlético, mas eu quero casar no Atlético. Porque ficou bonito, né? Ficou bacana, chamou a atenção de todo mundo. A gente tentou ajudar uma moça lá que trabalhava com a gente a casar no Atlético. A gente mexeu lá e tal, mas acabou que eles não resolveram ir para fazer outras coisas e não quiseram oficializar a união, para tristeza dessa moça que trabalhava com a gente. A gente até procurou na época, mas não deu certo. Mas eu torço para que tenham 2,
3, 4 mil casais, que aumente. Porque além de você... o casamento é a união de duas pessoas que se amam, né? Sim, não importa sexo, não importa cor, não importa nada. É uma abertura. Então nós temos ali tudo que você puder imaginar. Nós temos desde casais do mesmo sexo, casais haitianos, casais venezuelanos, casais de toda a ordem, que são movidos por uma coisa que nós chamamos amor e convivência. Sim. E principalmente porque são amigos, né? Porque o amor surge da amizade e se fortalece depois, não só na paixão, mas na amizade, principalmente, na cumplicidade. E então eu sou uma pessoa assim muito grata, Arena, porque permitiu que eu realizasse um sonho de um atleticano já falecido. Não. Você, assim, a gente sabe que tem um programa do casamento coletivo, que é aquele que chama bastante atenção, mas tem um programa que chama a atenção de quem é usuário dele, que é o Justiça nos Bairros. Que você começou isso tem muito tempo atrás e que é uma referência nacional hoje, não é? Sim, nacional e internacional. Porque nós já representamos em 2004, isso lá na China, na Organização Mundial da Família, que pertence também à ONU. E nós doutora Daisy. Isso, doutora Daisy Custer. E que recebemos o prêmio de História de Sucesso, isso em 2004. Eu fui até a China, convidada pelo primeiro-ministro para apresentar com a doutora Daisy. Foi uma emoção maravilhosa de você ver, você ser aplaudido em pé quando você mostra um vídeo curto de 5 minutos mostrando o atendimento às pessoas vulneráveis. Que você vê todos aqueles representantes de nações, de países vulneráveis ou de outros países até mais abastados, mais suficientes, a te aplaudindo em pé. Porque não só pelo trabalho, mas pela reverência por você ser um magistrado. Foi algo que eu não vou me esquecer. Com certeza. Hoje ele tem um respeito nacional, porque o próprio CNJ reconheceu a Justiça no Bairro como justiça itinerante, com tudo que ele tem. Porque hoje nós temos de tudo, a Justiça no Bairro. Nós atendemos a população vulnerável de diversas ordens. Todas as pessoas que precisam, na realidade, fazer um divórcio, um reconhecimento de paternidade, fazer uma retificação de registro de nascimento, registro de óbito ou de casamento. Basta ir lá na Justiça no Bairro com os documentos, lá tem juiz, tem promotor, tem defensoria pública, tem faculdades, tem equipe técnica. O tempo todo está lá para agilizar e você sair de lá com o teu documento resolvido, porque é consensual. Então, uma das tônicas nossas é Justiça no Bairro não pode ser não. Nós temos que achar uma solução. Tanto que nós atendemos a população de rua, atendemos as pessoas que estão nos presídios, até casamento coletivo a gente faz no presídio, a gente vai até o presídio para fazer um divórcio, para fazer uma guarda, para regularizar uma visita de avós e quem está para fora, a mãe ou o pai que está para fora, ou dar liberdade mesmo para que quem está lá dentro possa regularizar a sua situação com a pessoa com quem está e quem está aqui fora obter o divórcio e seguir sua vida em frente. Eu me lembro assim, a gente ajudou uma época um núcleo da Universidade Federal que atendia as presas, as mulheres presas aqui em cima, no Atuba ali, e via a realidade, a dura realidade delas, que muitas, a grande maioria envolvida em tráfico, com certeza, para atender ao companheiro. E depois que elas eram presas, o companheiro desaparecia e elas ficavam lá abandonadas, sozinhas. Então, a gente acompanhou muito bem esse serviço. Mas eu sei que você, como atleticana, também tem um trabalho, e como juiz e como magistrada, tem um trabalho lá junto ao Atlético, na Fundação do Atlético, onde o Atlético atende. Você podia contar melhor para mim, que eu ouvi falar, mas não me explicaram direitinho como é que era. Não. O Justiça no Bairro, ele engloba tudo, né? Não só o casamento coletivo, mas tudo que eu puder fazer envolvendo as famílias, para que as famílias possam ter acesso à sua dignidade, à proteção, principalmente o encaminhamento de crianças, para que possam jogar, que atendem o sonho de vir um dia ser jogador do Atlético, o sonho deles é esse. Tanto que foi ano passado, se eu não me engano, eu estava na segunda vice-presidência, nós ajustamos uma visita de crianças, de adolescentes, inclusive, de população bem vulnerável, para que pudessem conhecer o Caju.
a emoção é única. Não, imagina o olhinho deles, né? Meu Deus do céu, a emoção é única, não tem o que fazer. E cheguei a trazer um ou outro no jogo do Atlético. Sim. Junto comigo, porque eu estava na segunda vice-presidência, e como você mesmo disse, aqui tem polícia, tem juiz, tem promotor, tem... para que possa, no momento das partidas, se acontecer alguma eventualidade, o juizado está lá para atender. E eles vinham comigo justamente ficavam assim, aficionados. Então, dentro de tudo que eu posso fazer e de tudo que a Fundação pode pedir em torno da família, eu estou aqui à disposição. Assim, a gente muito falou assim, a família atleticana, né? Então, a gente foi criado levando os filhos, indo com o pai para o Atlético, mas tem uma família atleticana que é a torcida, né? E a nossa torcida anda um pouco magoada pelo time ter caído para a segunda divisão, mas eu aviso vocês, foi lá no passado, 2024, nós estamos em 2025, muita coisa vai virar. Você também ficou muito magoada com a nossa queda para a segunda divisão? Bastante. E se a torcida tiver oportunidade de escutar a minha fala, eu gostaria de dizer assim, você que faz parte dessa torcida maravilhosa, dessa torcida que encanta, que chama e que converte em atleticano tantos outros que não são do mesmo, torcem pelo mesmo time, vista uma camisa, que tal trazer um casal para casar aqui de vocês da torcida no casamento coletivo? Porque se teve uma coisa que me deixou muito emocionada, foi um casal que, vestido de atleticanos, vieram oficializar o casamento pela primeira vez. Ela veio todinha de vermelho, com o véu todinho preto, com a bandeira do Atlético atrás. Que bacana. E ele veio todo de preto, com a camisa vermelha, com a gravata vermelha, com o símbolo do Atlético. Isso nós vimos, eu vejo isso direto. Todos querem usar a camiseta do Atlético, querem fazer alguma coisa para homenagear. Então, se existe esse amor, e que tal vocês também assistirem um outro time que está entrando no campo? O time do amor, que são os casais. Aqueles que vêm aqui realizar o seu sonho para consolidar a sua família perante o meio social ou perante a igreja, onde eles depois vão oficializar o matrimônio religioso. Então, gostaríamos de ter a nossa torcida também, mas a torcida num outro tempo. Viu, torcedor do Atlético? Vamos nos unir. Essa é a tecla que eu fico batendo aqui, algumas pessoas reclamam, que a gente tem que... se a gente for discutir sobre futebol, sobre gestão, a gente tem que discutir dentro do Atlético, né? Mas sem brigar. Outro dia brigaram fora do estádio, quebraram todo o boulevard tão bonitinho. Pô, não temos necessidade de fazer isso. Nós somos um time mais evoluído que tem, nós somos o melhor time que está na região sul, né? Claro que hoje nós estamos numa posição desconfortável, mas eu tenho certeza que no final do ano nós vamos estar numa posição muito melhor do que a gente se encontra hoje. O que você acha que... Assim, eu queria falar um pouco de gestão. Nós temos um legado no Atlético, que nem a gente estava falando antes da entrevista, da nossa conversa começar aqui no podcast. Nós somos de uma geração que viu o Atlético naquele tijolinho à vista, né, sem cobertura, sem nada, chuva ou faça sol, né? A gente ia no estádio assim. Hoje nós temos o melhor estádio da América coberto, o único da América coberto. E tem um legado que precisa ser respeitado. Não é uma atitude errada que vai jogar 30 anos no lixo. É uma história. É uma história e tem que ser uma história positiva. Por isso que eu fico muito triste quando eu vejo que atleticanos estão se envolvendo em toda essa confusão. Porque a camisa é a nossa bandeira. E a nossa bandeira não pode ser assim. Nós somos torcedores e empurramos o time para frente. E essa é a nossa função. Se nós vestimos a camisa dos jogadores, se nós ficamos ali assistindo o jogo e jogando bola junto com eles, como eu digo, né? Sim, né? Como se a gente soubesse como que faz, mas nós podemos fazer de outra forma. Em vez de ficar tão revoltados e quebrar as coisas, que eu acho assim meio absurdo, nós danificarmos o nosso patrimônio. É nosso, isso aqui é nosso. E é construído com muito amor. Então, seria fazer o diferente. Vamos trabalhar, vamos fazer boas críticas.
Não. Vamos estabelecer boas ideias. Vamos fazer algo diferente. Que é o que chama atenção daí. Vamos nos unir em trabalhos diferenciados para fazer com que tudo isso possa acontecer da melhor forma. Vamos levantar o Atlético. Agora é hora de nos unirmos, de darmos as mãos à torcida. Por isso que eu já estou até convidando a torcida para vir no nosso casamento coletivo e ver que o Atlético tem muito mais coisa para fazer. Então, eu queria te agradecer muito você estar aqui. A gente fala entre torno de 20, 25 minutos, 30 no máximo, para as pessoas poderem ir acompanhando e não ficar tão cansativo. A gente tem um minutinho para encerrar. Eu queria realmente agradecer. Eu sei que você é muito ocupada, que você está com o casamento coletivo marcado para breve, aqui no mês de maio, mês das noivas, lá na Baixada. E queria que você... Qual a mensagem que você daria para o torcedor? Você já falou várias vezes uma mensagem aqui, mas uma mensagem final para o torcedor atleticano que você gostaria de passar para eles, né, para a gente se despedir. Vamos apagar as mágoas. Vamos recomeçar. E para recomeçar, tem que ser movido por aquilo que eu chamo assim de amizade primeiro. Eu sou amiga do clube. Eu sou atleticana. Então, o único sentimento que nos torna mais forte no amor é a amizade. Então, como é que eu vou virar as costas para o meu melhor amigo, que é o meu time? Então, está na hora de nós refazermos. Entenderam, pessoal? Olha a mensagem. Nós vamos fazer um especial corte nessa nossa entrevista, se me permitir, colocando essas mensagens positivas que você falou aqui no decorrer dessa nossa conversa informal entre dois atleticanos, para a gente estimular a torcida, que daqui para frente a gente olhe todo esse cenário com outro olhar. Um olhar mais positivo, um olhar de amizade, um olhar de união, um olhar de, como diz o nosso hino, a camisa rubro-negra só se veste por amor. Obrigado, Gessi, por ter aceito o nosso convite. E em breve vamos trazer aqui no podcast O Atlético mais uma atleticana, uma atleticaníssima, que vai contar pra gente um pouco da sua história como torcedora nas arquibancadas. Até breve e força, rubro-negro!